Vamos falar um pouco sobre o triângulo dramático, o triângulo do drama. Isso faz parte da maioria das famílias brasileiras e muitas vezes é o responsável pela dependência emocional, é responsável por um monte de situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia e que você desconhece. Então, ativa o aviãozinho, encaminha para as pessoas que você conhece, porque esse tema é muito importante e pode ajudar muito a sua família a parar de repetir hábitos que destroem a harmonia dentro da sua família. É importante entender que nós estamos sempre em posições, vários atores, né? Posso ser vítima, posso ser perseguidor e posso ser salvador em vários momentos e em várias situações. E nós vamos falar muito sobre isso. Vocês vão entender um pouco a respeito da dependência emocional e como que a gente alimenta ela e como a gente faz com que ela se reverbere na nossa vida sem que a gente se dê conta, porque nós não entendemos esse princípio básico. A nossa sociedade, de um modo geral, está repleta de pessoas que se veem como vítimas, que acreditam que são constantemente prejudicadas, muitas vezes oprimidas, se sentem inferiores na família, se sentem prejudicadas em virtude dessa briga familiar que vem desde criança. Muitas vezes você se sente o salvador, muitas vezes você está no papel de vítima, e isso tudo vai influenciar a sua vida o tempo todo, e você muitas vezes sem perceber do que está acontecendo ou o que você está envolvido. Entender que as vítimas, elas vão ter uma tendência a ser vítima. Normalmente ela percebeu que esse papel se encaixa mais nela. Da mesma forma o salvador. Então, normalmente você tem um perfil mais salvador, um perfil mais vitimista, ou aquele que fica ali perseguindo e trabalhando o tempo inteiro para perseguir as pessoas, para ficar marcação cerrada. Normalmente a gente chama muitos narcisistas, que também tem essa dinâmica, né? Mas nem sempre é assim e a gente precisa entender esse processo e poder fazer mudanças saudáveis. Então, a gente precisa entender que a mentalidade da gente muitas vezes se portar como vítima pode se manifestar em várias áreas da vida. E aqui não é que você vai ser vítima sempre. Às vezes você é vítima em algumas situações, com algumas pessoas. E eu preciso entender isso para que eu possa administrar melhor isso e não entrar nesse processo. Porque quando eu entro nesse processo que eu não entendo que eu estou fazendo esse papel e que eu tenho um ganho indireto sem perceber, eu acabo virando vítima das minhas próprias escolhas, sem muita consciência, por repetição. Na nossa mente, né, no nosso processo mental, isso faz com que a gente fique muito limitado a perceber isso, porque faz parte do seu sistema, é um hábito, faz parte de você, muitas vezes agir dessa forma. Então a gente precisa entender. Então você pode ser vítima numa área do trabalho, você pode ser vítima no seu relacionamento, você pode se fazer de vítima em relação aos seus filhos, enfim, uma infinidade de situações, né, aonde a gente entende. Mas aí você fala assim, mas Vilma, alguém pode gostar de ser vítima? Alguém pode gostar de estar nessa posição? Ou por qual será que as vítimas e os salvadores, né, acabam sempre se atraindo? Então, esse triângulo do Karpman é um modelo psicológico que foi concedido por esse psicólogo, e ele tem em base, né, do estudo do triângulo dramático, que é formado pela vítima, eles têm que ter essas três posições, a vítima, o perseguidor e o salvador. E normalmente você altera essas posições dependendo da situação. E também é muito comum você repetir o mesmo procedimento que você conviveu desde criança. Então, se eu não me dou conta dessa situação, eu acabo me perdendo desse processo e acabo também, muitas vezes, criando dependência emocional, sem perceber. Entender que essas situações vão ser sempre conflitosas, tá? A vítima é a pessoa que se sente prejudicada. O salvador e o perseguidor, normalmente, notadamente, eles são sempre aqueles que vão te dar apoio, vão te dar decisão, né? E a vítima, ela se sente impotente, ela se sente incapaz de lidar com uma situação por si mesma. Já o salvador, ele é aquele que quer ajudar a vítima, ele quer ser o bonzinho, ele quer ser querido por essa situação, né? Querido pela vítima, se sentindo um herói. E às vezes o salvador, ele tem indiretamente um ganho de ele se sentir superior,
né? A vítima sempre é vulnerável, ela sempre está numa posição inferior. Então, esse jogo de posição é muito comum. E o perseguidor é aquele que é percebido como o causador do sofrimento da vítima. Então, é aquela história, né? Vamos pensar num juiz, né? Um advogado que se posiciona como salvador de uma pessoa que está sendo injustiçada, que está numa posição de vulnerabilidade e que vai buscar ter atenção e compaixão dos outros pela sua atitude de algoz, né? Quer que o algoz seja punido por isso. Daquela coisa que causa o sofrimento, seja criticando, seja atacando. Então aqui seria a vítima, nós teríamos o acusador e nós teríamos o salvador, que seriam os advogados e os juízes. Algumas pessoas podem se identificar com o papel de vítima e até gostar disso, mesmo que inconsciente. Elas podem encontrar por qual motivo a gente fica na posição de vítima? Porque muitas vezes a gente encontra conforto, a gente tem uma satisfação em ser cuidado, e aqui é uma postura muito infantil. Normalmente, quem está na postura de vítima, ela está na postura infantil, onde alguém tem que salvá-la daquela situação. Alguém tem que vir resolver aquela situação. Então, quando você pensa nisso a nível de sociedade, você percebe o quanto isso é comum na nossa sociedade, o quanto isso acontece com uma seriedade muito grande. Então, eu entender esse papel de vítima e entender que quando eu vou para esse papel, eu deixo de ser protagonista da minha vida. Eu deixo de ser o autor da minha vida. E eu tenho um ganho em permanecer isso porque eu ganho conforto, tenho a satisfação de ser cuidada, né? E ser protegida normalmente por um salvador. E aí começa a ter a dependência emocional, tá? Então eu preciso entender esse processo para que eu tenha muito mais sabedoria para lidar com ele, tá? E a vítima, muitas vezes, ela permite evitar responsabilidades, como a criança. Ela permite que ela não tenha responsabilidade, que ela não tenha a obrigação, que ela é movida para atrair a simpatia, a atenção do seu salvador. Ela usa isso como uma forma de sedução, uma forma de manter aquele cuidado da inocência, né? Como uma criança. Só que adulto precisa ter atitude. Então, se eu fico nesse papel de vítima, procurando alguém que me aprove, procurando alguém que me salve, eu vou sempre estar dependendo de alguém. A minha vida não está nas minhas mãos, está na mão de quem está tendo esse poder, né? Entender que quando a gente tem essa situação, a gente vai atrair salvadores e pode atrair pessoas mau caráter, porque a pessoa já percebeu que você é frágil, né? De alguma forma você está sempre explicando coisas, né? E costumeiramente as vítimas usam essa posição para se sentirem justificadas, né? Em suas ações, em suas na falta do sucesso, né? Ela transfere essa responsabilidade para o salvador ou culpa o salvador, porque daí ela começa a perseguir o salvador, porque ela é vítima porque o perseguidor está correndo atrás dela. E ela sempre vai encontrar alguém contando essa história triste que vai querer salvar ela daquela situação. Vocês estão entendendo como isso acontece no nosso dia a dia? Vocês estão identificando situações assim? Comentem aí. Então a gente precisa tomar consciência disso para que a gente não fique dependente, né, do salvador, de um salvador. E aquela história da mulher que sai de um relacionamento já quer arrumar outro e acaba caindo na mão de um outro salvador, porque ela não assumiu o protagonismo da vida dela. Então ela vai repetir isso até ela entender que ela precisa ter consciência desse processo e fazer escolhas melhores, tá? E essas pessoas que são vítimas, elas vão buscar, como a criança, vão buscar constantemente a aprovação, que alguém solucione seus problemas, em razão de ocupar um lugar que não é seu, muitas vezes, né? Você não está sendo protagonista, você está terceirizando a responsabilidade da sua vida. E esse salvador vai começar a se sentir sobrecarregado. Isso acontece muito em casamento. A mulher, muitas vezes, ou o homem, um dos dois está assumindo esse papel, tá? Um tá sendo vítima, o outro tá sendo salvador. Então conta a história triste. Então, briguei com a minha mãe, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. O salvador vai lá, faz o meio do campo, ajuda, resolve. Uma irmã mais velha vai lá e faz o meio do campo. Sempre tem alguém fazendo o papel de salvador do que você não assume de responsabilidade, né? E essa pessoa acaba se sobrecarregando. Essa pessoa acaba se sobrecarregando de uma coisa porque ela entendeu que ela era um herói, né? Ela cuida das pessoas, ela é uma pessoa boa, ela tem que salvar as pessoas. Se ela tem essa posição, o que vai acontecer com a vida dela? Vai ficar em segundo plano. E ela vai colocar como o principal protagonista da vida dela outras pessoas que tá dando poder.
Então, o salvador vai chegar um momento que ele tá sobrecarregado. É a hora que explode, a hora que vem a raiva, a hora que tem um descontrole emocional, né? Então, eu preciso ter consciência. Peraí, eu sou adulta, eu tô tendo atitude adulta ou infantil? Aí eu preciso sempre estar me avaliando, me analisando, né? A gente como terapeuta, como psicanalista, tudo mais, a gente utiliza isso daí na prática clínica. Mas a pessoa comum, ela não tem essa informação. E é justamente o que é a salvação dela. Esse protagonismo, é entender esse processo que vai salvar o casamento, que vai salvar a relação dos filhos, que vai dar a possibilidade dela ter uma relação social melhor no trabalho, em todos os lugares. E você vai encontrar esse triângulo dramático na sociedade em todos os lugares. Então sempre pergunte, qual é a minha função nessa situação? Qual é a minha função nessa situação? Peraí, eu tô querendo salvar alguém? Essa não é a minha função. Então eu tenho que prestar atenção. E a vítima é aquela que fala assim, hoje estou com uma dor de cabeça, não sei o que aconteceu, minha mãe brigou comigo, meu marido brigou comigo. Aí a pessoa que é salvador vê ela reclamando, fica com dó e vai fazer o serviço da vítima. E ele vai sobrecarregar, porque daí ele tem o trabalho dele e tem o trabalho da outra pessoa. E quem é o perseguidor nessa história? É o gerente, é o supervisor, que nunca vai perceber que o salvador está fazendo o serviço de duas pessoas. E você fica achando que você tá mostrando o resultado. E não tá. É um jogo que você perde. Então eu preciso entender isso daí pra gente poder melhorar. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que isso, uma dinâmica, vai se tornar tóxica. Já começa ruim, quanto mais se repetir, mais tóxica se torna. E perpetua aquele ciclo de repetição, de vitimização, pois a vítima se apega ao papel da vítima, né? Quem não tem alguém que te usa, te abusa, né? E você sabe que ela tá te usando, ela sabe que te abusa, mas você não consegue falar não. Você não consegue se posicionar, porque você tá no papel de salvador. E você tem um ganho em permanecer ali. E a gente vai te mostrar aqui, presta atenção. Manda essa live aqui para aquelas pessoas que não estão aqui, que precisam ter essa informação. Pois quando a pessoa ouve de uma terceira, de uma autoridade, de alguém que cuida dessa área do desenvolvimento humano, acaba dando credibilidade maior do que você ir lá e explicar isso para ela. Então, manda para a mãe, manda para a tia, manda para a irmã que passa por isso ou que faz isso com você, para que ela comece a perceber que você está acordando, que você está tendo informações, que você está sendo cuidado para que isso não ocorra, ok? Então, qualquer dúvida vocês vão colocando aí no chat que a gente vai preenchendo, tá ok? Vocês estão entendendo a importância desse processo do triângulo dramático? Vocês já tinham ouvido falar? Comenta aí, gente, para a gente poder interagir. A gente precisa entender que em suas próprias motivações, conscientes ou inconscientes, tá? A gente vai ter uma tendência a ir mais pro papel de salvador. Quem é aquela pessoa que é mais boazinha, digamos assim, né? Que quer ser mais boazinha. Às vezes nem sempre é, gente, tá? Não se engane. Tem perseguidor na pele de salvador. E você vai descobrir, às vezes, lá na frente essa postura. Então, por isso que é importante avaliar a atitude, não o que a pessoa fala. Porque a atitude mostra isso. Começa a observar que papel é meu nessa situação. Peraí, eu sou salvador, sou vítima? Não, eu sou o autor da minha vida, eu sou protagonista da minha vida. Não sou vítima, não sou salvador, não tô perseguindo ninguém. Então, eu preciso ter essa consciência quando eu quero deixar a dependência emocional. Eu preciso ter essa consciência quando eu quero ter uma qualidade de vida melhor. E principalmente se eu quero ser adulta, autora da minha vida, responsável pelos meus resultados. Mas independente de você não conhecer ou não, você vai sofrer as consequências. Então é importante, sim, utilizar essa informação e entender a toxidez que está envolvida nesse processo, tá ok? A gente precisa entender que o salvador é como um irmão bom. Tá? Enquanto o irmão chora e esperneia, querendo o brinquedo, o irmão salvador só espera o momento certo para compartilhar seu brinquedo, na certeza de ser visto como o filho bom pelos pais. Olha bem essa dinâmica, acontece muito nas famílias, gente. Na família tem muito triângulo dramático o tempo todo. Então eu preciso prestar atenção nisso antes de sair agindo no impulso, antes de ter ganhos desnecessários e ganhos que são pobres, digamos assim, sabe? São ganhos que me sobrecarregam ou que me anulam, porque quando eu tô no papel de vítima, eu tô sendo anulado. Quando eu tô no papel de salvador, eu tô no papel que eu tô suportando cargas que não são minhas, e às vezes eu nunca vou ser reconhecido e vou me sentir ruim por isso. O perseguidor muitas vezes não tá nem aí.
Ele age, às vezes é um narcisista, às vezes é um psicopata, ou tem graus de maldade mesmo, de mau caráter, enfim. Então a gente tem que entender esses papéis para que a gente possa ter mais controle das nossas vidas, tá? E muitas vezes o salvador, ele consegue sentir que ele tem mais autoestima, entender que quanto mais ele está ajudando as pessoas, mais ele consegue ajudar e ele se sente importante. E aqui tudo isso você vai ver por que a gente entra nesses processos. Entender que nessa dinâmica entre vítima e salvador, cria uma relação tóxica e disfuncional. O salvador vai ter necessidade de se sentir... Olha, presta atenção, gente. O salvador, ele tem necessidade de se sentir valorizado e importante. E o papel de cuidador satisfaz essas necessidades dele emocional. Então tem que tratar o emocional para não entrar nessa situação de salvador desnecessário e se sobrecarregar, tá? Não sei quem já percebeu, às vezes chegar no final do dia está exausto. Aquela pessoa que às vezes tem uma semana que parecia que estava tudo bem, mas está exausto. É porque você muitas vezes durante aquela semana, aquele período, entrou no papel de salvador e se sobrecarregou de coisas que não eram suas. Então eu preciso entender. Porque as vítimas, elas vão se tornar dependentes de vocês. E quando elas começam a perceber que você tem essa dependência, ela vai te explorar. Entender que ambos vão estar presos em ciclos de sofrer, de cuidar, de resgatar, reforçando a dinâmica do poder desequilibrado, gente. Onde o salvador busca a validação e a aprovação dos outros, né? Ao se colocar como herói que resgata a vítima, né? Sua motivação se torna insustentável a longo prazo, tá? Pois o salvador passa a se sentir esgotado, incapaz de satisfazer as necessidades constantes da vítima, numa dança de codependência, onde um alimenta o papel do outro, tá? Então é como se tivesse um banner, eu sou vítima, aí eu vou atrair o salvador, e aí essa dinâmica é destrutiva. Um casamento saudável, uma relação saudável é onde as pessoas têm autonomia, elas têm protagonismo na própria situação, não criam joguinhos, esses joguinhos são muito infantis, e acaba prejudicando todas as pessoas envolvidas, tá? Entender que a vítima vai buscar constantemente o salvador. É o papel infantil, vai buscar papai e mamãe. Vai buscar alguém que assuma o papel de papai e de mamãe. E aí, numa relação saudável, por exemplo, de casal, não dá para ter uma relação de mamãe e papai, né, gente? Ou de mamãe e filho, de papai e filha. Não dá. Não é saudável, é tóxico. E a gente vê isso muito na nossa sociedade, né? Garanto que vocês já viram situações assim inúmeras vezes, né? Quem trabalha com parte de terapia é o que chega no consultório. A pessoa sabe exatamente quem é o perseguidor, ela sabe quando o salvador não a salva e ela se sente mal, se sente traída, porque ela estava mal acostumada a ficar naquela dependência, e sai da relação já buscando outra situação, um outro salvador, outra pessoa que venha resolver o problema dela. Né? E aqui vale para homem também, tá, gente? Esses papéis não são definidos como para mulher ou para homem, tá? Mas hoje a mulher, por causa dessa história do empoderamento, ela tá assumindo muito esse papel aí de salvadora. Num relacionamento que o marido não ganha dinheiro direito, numa relação com os filhos, que muitas vezes o pai não é presente, então ela decide salvar os filhos e acaba matando os filhos no ninho, porque não dá autonomia para os filhos, não dá protagonismo para os filhos, né? Ela quer o resultado do jeito dela. Mesmo que fale para os filhos, vai, escolhe o que você quer, mas olha, eu acho que isso, tal. A gente precisa estar atenta a esse processo, que às vezes a gente faz de uma maneira de boa vontade, mas que causa um dano muito grande na vida dos filhos. E eu acabo sendo perseguidora dos meus filhos, meu filho acaba vítima, e quem acaba sendo a salvadora, o perseguidor é o pai dos meus filhos, e meu filho fica como vítima ali, vivendo no meio daquela triangulação desnecessária de um monte de criança. Pensa, se 2 adultos não têm capacidade de se administrarem, como é que os filhos vão entrar nessa situação? Então é muito importante entender essa dinâmica, para que a gente possa sair desse processo e entender de nem ser o salvador nem a vítima, já que ambos podem se sentir presos em uma relação disfuncional e não conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis e equilibrados. É o salvador se transformando em algoz, em perpetuador da violência. E aqui, olha como o jogo é ruim, gente. Porque se eu sou vítima, alguém está sendo meu perseguidor. E o meu salvador tem função de me salvar. Mas e se ele não me salva? Ele vai para o papel de perseguidor meu também. E eu continuo no papel infantil de vítima. Eu sei quem é o culpado da minha situação. Eu sei a quem eu culpar.
Uma hora ele tá de salvador, uma hora ele tá perseguindo a mim. Mas ele nunca vai no papel de vítima. Aí o salvador se sente vítima daquela pessoa e aí vira um balaio de gato. Ninguém sai do lugar, a família não evolui, a situação é muito infantilizada, como um sabe? Aí vem birra, vem teimosia, vem, eu não vou fazer isso porque você não faz. Isso é muito infantil. Quando um casal resolve ir para a vida adulta, os dois têm que ter objetivos em comum, ter focos em comum e um colaborar com o outro. Não é nem mais nem menos, é o equilíbrio de cada casal. Ninguém pode ir num casal e falar para ele, vocês têm que ser assim, assado. Mas eles precisam conversar quando algo pesar mais para um que para outro. Isso é importante para que a gente tenha uma relação saudável e os filhos também não tenham a necessidade de muitas vezes serem o salvador dos pais. Porque ora o pai é o perseguidor, ora a mãe é vítima. Ora o pai é vítima, ora a mãe é perseguidora. Quem vira o salvador? Quem vira o salvador, gente? São os filhos. Os filhos dessa relação viram os salvadores e eles vão para a vida querendo salvar. E vai ser essa triangulação repetida vezes. Porque a gente não aprende como lidar com isso, certo? Entender que a gente precisa ter muita consciência, né? Que as pessoas que se veem como vítimas, elas reconheçam esse padrão. É muito importante as pessoas que se veem como vítimas reconheçam esse padrão. Porque para que elas busquem razões subjacentes por trás disso. Normalmente ela já está repetindo isso que vem da família. Quando a gente faz atendimento aqui no consultório, a gente percebe muito a repetição de atitudes de pai e de mãe, tá? E aqui, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho permissão para isso, eu não tenho permissão daquilo. Não, você tá no papel de vítima. Quando você tá no papel de vítima, você não é autora da sua vida, você não é protagonista. Então, não é o que você viveu, é o que você faz com o que você viveu. E a gente quer justificar. Se eu tô justificando, eu sou vítima. Vítima não tem ação, não tem protagonismo. Não executa as coisas que escolhe. Ela tem que aceitar o que vier. Então eu preciso tomar consciência e me tornar adulta nessas posturas que eu estou tendo, que são muito infantilizadas, né? Então a importância da gente ter um terapeuta, um conselheiro, um mentor, que te ajude a identificar esse tipo de atitudes e te traga soluções para esse processo, tá ok? E também é fundamental aprender a assumir a responsabilidade, porque quando a pessoa deixa de ser vítima, quando ela assume as responsabilidades dela, numa relação, 50% é de um, 50% é do outro. Vilma, mas ele me traiu. Ok, ele te traiu. Mas para que ele tenha te traído, algo aconteceu ali, porque aquele relacionamento tinha um amor que uniu os dois. Foi para isso que vocês se uniram. Então, em algum momento, ou não foi feito o processo de conhecimento um do outro, que hoje está acontecendo muito. A pessoa conhece a pessoa numa balada, vai para casa da pessoa, no dia seguinte já está com mala lá. Então, a chance de dar errado uma relação dessa é enorme, porque a gente não tem paciência nem tolerância para conhecer a pessoa um pouco mais a fundo. E a chance de dar errado é enorme. Você pode ver que as relações que dão mais certo, a maioria, claro, gente, tem casos de relação que dá certo assim? Tem, mas é minoria. Não passa de 2 anos. Tomem água. Vocês estão entendendo? E aí o salvador, ele também se beneficia quando ele adota a posição de treinador, né? A principal diferença entre um socorrista e um treinador é que o treinador enxerga a vítima como capaz, olha a diferença. O treinador enxerga a vítima como sendo capaz de fazer escolhas e resolver os seus próprios problemas. Entendeu a diferença? É isso que a gente treina aqui no Manual. A gente treina nossos clientes para elas terem a capacidade de fazer escolhas e resolverem seus problemas. Nós vamos dar infinitas possibilidades, mostrar campos que ela pode aprender a ampliar o ângulo, mas ainda ela vai ter que escolher uma coisa ou outra. E a gente precisa entender por que a gente vai para o papel de vítima, porque a gente tem muita dificuldade de fazer escolhas, principalmente fazer escolhas saudáveis, escolhas que nos levem a algum lugar, porque exige da gente esforço, planejamento, sabe? Exige da gente comprometimento. E a gente quer levar a vida como criança, no oba-oba, sem responsabilidade. Então, por esse motivo, esse triângulo dramático não acaba nunca. Só que se eu quero ter resultados financeiros, se eu quero ter resultados na minha vida emocional, se eu quero ter resultados na minha vida profissional, eu preciso assumir as escolhas. Eu preciso viver a vida realmente, do que eu ficar me escondendo, me protegendo atrás de alguém ou culpando alguém o tempo inteiro pelo insucesso que eu não tenho coragem de pagar o preço.
E aí vem todas as ideologias que são colocadas de vitimismo aí, porque tem um ganho muito grande, que quem se torna salvador acaba sendo político, acaba ganhando uma ONG, acaba ganhando um monte de coisa aí, que o mercado tá cheio e o capitalismo se alimenta desse processo. Só que é conveniente para eles, mas para a pessoa que tá vivendo, não. Tá? Então, por isso que a gente precisa entender. A gente precisa aprender a assumir responsabilidades como adultos, ter comprometimento, ter harmonia dentro do lar, porque muitas vezes, gente, a casa é uma bagunça porque tem alguém que é vítima e culpa o mundo por ela ser incompetente. Culpa o mundo por ela não assumir responsabilidade. Então, aprenda a não se sujar com essa pessoa, a não pegar nesse carvão. Ah, você é vítima? Ok. Você é adulta, você tem capacidade de resolver. Não entre na bate-boca. Não entre no papel de salvador. Porque se você entra, você vai dar lenha para a fogueira daquela pessoa. O que ela está querendo é uma palavra sua para continuar a conversa. Para continuar o vitimismo dela e você sendo ou o salvador ou o perseguidor dela. Aí você às vezes vai ajudar e ainda ela acha que você que tá errado. Aí você se torna, não é mais o salvador, é o perseguidor. E vai contar essa história para outra pessoa de outra forma. Porque nessa postura ela sempre é vítima. Perseguidor e salvador são outras pessoas. Ela nunca assume responsabilidade. Para você ser salvador, você tem que assumir responsabilidade. Até para você ser perseguidor, você tem que escolher perseguir alguém. E às vezes nem é fato que persegue, mas na cabeça da vítima ela precisa dessa história. Né? Como uma criança precisa explicar as coisas. Né? Então entenda isso, que a gente tem sempre, como treinador, né? O bombeiro já sabe que a pessoa não tem capacidade de decidir nada, né? É aquele salvador que não vai sair do lugar, né? Então eu tô só apagando fogo, né? O salvador vive apagando fogo da vítima, para que não dê confusão, para que não dê conflito, para que a pessoa não fique frustrada, né? Mas isso faz parte da vida. Se a pessoa não tem maturidade para lidar com isso, ela tem que aprender a ter, tem que aprender a ter terapia. Exato, porque elas são hábeis nisso. Tanto que a gente chama esses papéis de atores, né? Os atores na vida. E qual papel você tá de ator na sua vida, né? Tô de perseguidor, tô de vítima. Normalmente, quem tá em vítima é muito raro ir pro papel de perseguidor. Aliás, muito raro ir pro papel de salvador. Ele alterna entre ele ser vítima e ser perseguidor. Normalmente, ou ele é vítima ou ele tá perseguindo alguém. O salvador normalmente, às vezes alterna entre salvador e vítima. Mas o salvador raramente persegue alguém. Apesar de a leitura da vítima é que qualquer um pode ser o perseguidor dela, tá? E aí que é o problema, porque a maioria da sociedade não conhece isso. Por isso que a gente traz aqui na live, gente, compartilha. Precisa levar isso para o maior número de pessoas. Para que você saia desse embrolho aí que a gente se meteu e possa ter autoria na sua vida. E não entrar nessa guerra aí que é uma guerra perdida, é tóxico isso, sabe? É desnecessário viver isso. A gente pode ter uma vida saudável, equilibrada. Ser feliz, sim, em todos os setores é possível. Mas eu preciso saber administrar minhas emoções, entender o meu mental, ter autoconhecimento, autorresponsabilidade pelas minhas escolhas e pelas coisas que eu faço. E sair dessa coisa do, ai, tem que ter empatia, tem que ser bonzinho, tá? Você tá criando um monte de vítima aí. E quem vai resolver? Vai chegar uma hora que só vai ter vítima. O governo vai sustentar todo mundo? A igreja vai dar conta de acolher todas essas pessoas com problemas mentais e emocionais? Gente, tem casos de Alzheimer com 35 anos, coisa que nunca se ouvia falar. E tem, assim, uma projeção de a gente ter casos de Alzheimer com 20, 25 anos. Olha bem a fuga da realidade que está acontecendo. Então, a gente precisa, mais do que nunca, levar esse tipo de informação para frente. Fazer com que chegue ao maior número de pessoas, para que a gente possa, sim, não entrar no papel de salvador, mas deixar as pessoas adultas, maduras, para lidar com isso. Precisa que o salvador aprenda a estabelecer limites, tá? Saudáveis. Aqui eu não ponho a mão, tá? Não se meta. Ah, mas a pessoa tá querendo que eu faça um atendimento de graça. Não se meta. Eu tenho um curso, eu tenho um trabalho, eu paguei por esse curso. Ah, mas é porque você precisa me ajudar. Gente, eu já fiz muito isso no papel de salvador. E eu garanto para vocês que em nenhum dos casos eu recebi muito obrigado. Ainda teve caso da pessoa que eu vim, atendi, resolvi, praticamente deixei quase tudo pronto, ela foi lá, pagou uma outra pessoa e depois disse que pra mim, ai, você ajudou muito, mas olha, eu paguei pra fulana e a fulana recebeu. Aí depois voltou aqui pedindo desculpa porque precisou de ajuda. Então, gente, a gente precisa tomar consciência, só tem valor aquilo que se paga por isso. Infelizmente é a realidade que a gente vive. Então, quer ajudar alguém? Cobre. Porque se não der certo, pelo menos você ganhou dinheiro. Vocês entendem?
Para não fazer aqui, como a gente tá falando muito mais para terapeuta essa semana, por isso que a gente tá falando isso, tá? Mas a gente precisa entender também de pessoas que não têm condições de pagar, como filhos, marido. Eu também não tenho que entrar nos problemas dele. Quem resolve o que em casa? Dê responsabilidade para cada um. Não deu certo? Arque com as consequências. Só assim você faz as pessoas se tornarem adultas. Quando você fica tentando resolver, elas nunca vão se tornar adultas. E às vezes sim, tem que falar não. Sair de uma relação tóxica, sim, para sair desse papel e tratar-se antes de entrar numa outra relação. Porque se você não se trata, você vai repetir a mesma situação ali na frente. Tá? Porque eu não entendi que eu tenho baixa autoestima, eu tenho problemas que vão me levar a ter as mesmas atitudes. Tá? Então eu preciso ter esse conhecimento para desenvolver uma relação mais de igualdade, de respeito mútuo. Você acha que uma relação, um casamento, um trabalho vai ter muito mais respeito se tiver igualdade, se tiver respeito mútuo, né? Através de ações positivas, mais autorresponsabilidade de todos os envolvidos, né? Superação de crenças limitantes, né? E a gente entender, sair desse ciclo que aprisiona a gente no papel de vítima ou no papel de salvador, mas entrar no papel muito mais de protagonista da própria história. E aqui a gente vai dar algumas dicas aqui para poder ajudar vocês, ok? Então, se você pretende sair desse ciclo, tá? As mudanças, entendam que as mudanças não vão acontecer sozinhas. Se você não fizer nada, isso vai se perpetuar até você morrer. E é capaz de você morrer e ainda reclamarem do que você estava fazendo. Então, a gente precisa entender que quanto antes eu entender que eu estou nesse processo, eu preciso agir, tá? É preciso ter, sim, atitude. E, às vezes, deixar as pessoas frustradas e insatisfeitas, isso é um problema delas. Se elas não têm coragem de ganhar dinheiro, se elas não têm coragem de ir para a vida, se elas não têm coragem de enfrentar as coisas que elas escolhem fazer, não é você que vai poder fazer por ela. Ninguém morre no lugar do outro, ninguém faz xixi pelo outro, ninguém faz cocô pelo outro, ninguém come pelo outro. E foi bom porque eu parei de ver gente pedindo em sinal, eu parei de ver um monte de coisa. Por quê? Porque eu mudei meu campo. A partir do momento que eu mudo meu campo, eu paro de enxergar as pessoas que estão no níveis mais baixos. E aqui não quer dizer que a gente é melhor ou pior que ninguém. É só dizer em campo, né? Campo energético. Eu mudo meu campo energético, eu mudo o que chega até mim. Se eu tô no papel de vítima ou de salvador, para que eu seja salvador, eu tenho que encontrar a vítima. E tem que ter um perseguidor, né? Porque senão não tem como ter o triângulo dramático. Vocês entendem isso? E eu, quando entro nessa postura, eu preciso mudar isso, né? Então, a gente vai aqui entender que você terá muito mais força, respirará melhor, sua vida vai se tornar mais interessante, porque você vai estar focado em você. Não em satisfazer, ou ser boazinha, ou ter empatia. Porque se cada um, gente, cuidasse de si, olha, prestem atenção, se cada ser humano cuidasse de si, ia precisar de gente boazinha? Ia precisar de você se sentindo culpada pelas pessoas que não querem fazer o que você faz? Ia precisar alguém se sentir culpado porque tem mais dinheiro que o outro, ou que tem menos dinheiro que o outro, e alguém tem que ir lá resolver? Vocês entendem como nossa sociedade está doentia? Quem escuta pensa que a verdade é só dela. Sentir essa mudança nítida. Ah, quando fala do campo, né, Hilda? No campo muda, é nítido. Você percebe no seu ali, é rápido, é isso, ó, de velocidade de mudança. Eu mudo a minha atitude, eu mudo a minha energia, eu mudo o resultado. Tipo, você às vezes não precisa fazer nada. Eu tenho cliente, gente, que tinha briga com mãe, com pai, veio pra terapia, saiu da terapia, conversou com mãe, conversou com pai. Não tem que fazer acordo, não teve que fazer nada. Simplesmente aprendeu a não entrar nesses papéis. Percebe que a mãe começa a reclamar, tal, sai fora. Ai, mas eu moro com a minha mãe. Fala, mãe, eu vou dar uma caminhada. Mãe, depois a gente fala disso. Mãe, eu vou estudar agora. Arruma uma desculpa, finge que tá tocando no celular, sai da situação. É que a gente tem um certo prazer em estar ali tendo que aguentar. E daí, quando você tá aguentando alguma coisa, quando você for contar pra outra pessoa, a vítima é você. E aí a sua mãe vira perseguidor, seu pai vira perseguidor, seu parceiro. Você entende que eu tô alimentando o processo tóxico e eu preciso entender, tá? Então, a gente precisa entender, a vítima tem que tornar-se herói, tá? Porque agora, ao invés dela reclamar, o que ela vai fazer? Ela vai lutar contra os problemas dela, ela vai buscar soluções, tá? Sem se sentir exausta, mas sim motivada a ser o protagonista da própria história. Quando a gente soluciona os nossos próprios problemas, né? Não reclama mais, a gente vai sentir um prazer em resolvê-los. Então, é um treino. Então, não resolva problema que não é seu. Seu filho foi para a escola, teve briga na escola,
tenta orientar de como ele pode sair disso, mas o problema da escola é dele. Você não tá tendo violência, só tipo, me chamaram de não sei o quê. Resolve. A gente, se chegasse em casa algum tempo atrás e falasse isso pros pais, seus pais te davam, você apanhava na rua e apanhava em casa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes na superproteção a gente tá criando vítimas no mundo, tá? A gente tá criando situações que estão destruindo o ser humano. Olha lá, a Hilda falando, no começo me achei fria, mas sabia que era um processo e hoje estou tranquila. Exatamente, a gente precisa ser frio sim. E as pessoas dão muito mais valor a quem tem postura, tem protagonismo, do que as pessoas que são vítimas. E tem gente que se vicia em criar problema, doença, ter uma vida desgraçada para poder nunca mais sair do papel de vítima. Porque ela não dá conta de atingir o sucesso do Salvador. Então ela se põe naquela posição e não sai dali, tá? E a gente precisa entender isso. O perseguidor, é sempre importante, a gente pode transformar-se num filósofo. Ao observar as ações do herói, não critica mais o salvador, nem a vítima. Ele fica num papel que não se despreocupa mais com o desfecho da situação. O problema é do outro, ele não se envolve, né? Ele aceita qualquer resultado, não se impõe. E aí o perseguidor, ele sabe que no final tudo vai mudar para melhor. Ele não tem essa preocupação, ele não tá no jogo, sabe? O perseguidor nem sempre é um perseguidor. O perseguidor não tá nem aí. Exemplo, numa empresa tem o gerente e tem duas funcionárias. Tem uma funcionária que só reclama da vida, parari, pororó. E tem a outra que fica com dó dela e vai lá ajudar ela, certo? As duas acham que o chefe é grosseiro, que dá muito serviço, enfim. Ele é o perseguidor. E as duas alternam ali. A maioria, a vítima é a que se faz coitadinha, a outra sempre no papel de salvadora. Vocês entendem que o perseguidor, às vezes, nem tá sabendo o que tá rolando ali. Tá? Não é assim, eu tô dando um exemplo. Pode sim um salvador virar perseguidor na visão da vítima. Mas aqui nesse exemplo que eu tô dando, não. O perseguidor nem sabe o que tá acontecendo. Ele sabe que vai resolver de uma melhor forma. Ele tá vendo as duas lá se discutindo, as confusões que estão dando ali, o leve traz, mas ele tá na dele. Ele sabe que vai dar o melhor possível. E se as duas não se entenderem, ele contrata outra pessoa. Mesma coisa no casamento. O homem que não tá se envolvendo nessa briga de estar em vítima ou perseguidor, ele tá na dele. Se ele percebe, e a gente fala assim, mas meu marido é tão frio, não me ajuda nessas confusões que não sei o que, graças a Deus, porque se ele entrar no jogo, acabou, a relação acaba. Ele vai pro papel de salvador, vai se sobrecarregar e vai buscar onde ele encontra conforto. Aí começa a traição. E o salvador, ele se transforma no motivador, e você vai dar motivos para aquela pessoa, para a vítima, de ir buscar a solução. Em vez de você ir lá resolver, você vai motivar o outro para buscar a solução. Exemplo desse caso aqui. Eu sou lá a pessoa que estou salvando aquela minha amiga que só reclama. Eu vou lá e falo para ela, olha, a partir de hoje, eu vou só te motivar. Não vou mais entrar nesse jogo seu de ficar reclamando, porque isso está me cansando e eu não vou fazer mais isso. Tô torcendo para que você ache solução para isso, para isso, para isso. Aí a pessoa no outro dia chega, é porque meu filho teve dor de barriga, não sei o quê. Leva no médico. Ponto. Não vai ficar falando, eu vou te ajudar a fazer isso agora, porque... Não, gente, não. Só motiva a pessoa a achar a solução. Mais nada. Tá ok? Então esse modelo de relacionamento é o mais saudável. Aonde a vítima se torna herói da própria vida, aonde o perseguidor se torna um filósofo, que não tá torcendo sempre pelo melhor, não entra nem num lado nem no outro. E o salvador, ele vai sempre procurar motivar o outro a achar soluções. Não é ele que vai fazer a solução, ele vai motivar o outro para isso. E ainda, nesse triângulo, há uma questão que traz mais felicidade ainda. Quando o herói se torna ganhador. Gente, olha, era vítima, se tornou herói da própria vida, começou a fazer as atitudes necessárias para sair daquele lugar, para encontrar o sucesso que ele procurou, sabe? Começou a assumir o protagonismo da própria vida. O que essa pessoa vai ganhar de consequência? Ela vai se tornar um ganhador. Se eu tô fazendo o que é necessário para alcançar o que eu quero, gente, o que é mais gratificante? É eu estar lá de vítima sem ter poder nenhum como uma criança? Ou eu me tornar adulta, me tornar a heroína da minha própria vida e parar dessa história de querer provar que você é heroína para os outros? Não importa para os outros. Você tem que ser a heroína da sua vida, a protagonista da sua vida, para que você se torne ganhadora das escolhas que você faz, do preço que você pagou, né? Das coisas que você desistiu para estar onde você está.
né? Então, a gente entender que daí, quando eu me torno ganhador, né? Se eu sou vítima, me tornei herói e agora me torno ganhador, eu vou ter o meu ganho, mas não preciso me expor nisso, sabe? Eu não preciso disso para me sentir mais amado, mais valorizado, não preciso. Eu simplesmente entendo o meu valor e eu culpo isso para minha atividade criativa. Se eu cheguei até aqui, eu posso dar o próximo passo. Qual é o próximo objetivo que eu vou colocar? Qual é o próximo sonho, já que eu sou um ganhador? Né? Olha bem, sair de uma posição que eu não tinha autoria nenhuma para o protagonismo, para sucesso. Olha a diferença. É bom ou não é sentir isso, gente? Quando o perseguidor se tornou um filósofo, ele vai se tornar mais um observador, né? Ele começa a ver as conexões, as relações desse mundo, né? Entender que não precisa ficar se metendo dessas coisas e entende sempre as novas oportunidades, as novas ideias e tá ali evoluindo, sem se preocupar com a postura. Normalmente, quem é visto como perseguidor tá mais tranquilo, é um pouco mais frio. E aí eu tava no papel de salvador, virei motivador de pessoas e agora eu torno estrategista. Eu fui desse papel, gente, do papel de salvadora, me tornei motivadora e hoje trabalho com estratégia. E eu ensino as pessoas a fazerem isso. Tá? Pegar os salvadores e tornarem eles estrategistas. E se torna leve, a Hilda tá falando. É exatamente, e é maravilhoso, gente. O que é melhor ser? Aquele triângulo lá super negativo, ou vir para um triângulo onde tem um herói, tem um ganhador, tem um observador que não tá criando perseguição com ninguém, tá criando estratégias, indo para a vida adulta. Olha, é muito mais gratificante. Vocês não acham que é muito mais gratificante estar nessas posturas, né? Poder estar nesses papéis sem sair, ser a vítima, sem ser o perseguidor, sem ser salvador de nada. Sou adulto, faço minhas escolhas, tenho autorresponsabilidade. Se algo dá errado, eu vou lá e corrijo, sabe? Eu tenho a minha autonomia, eu sou a protagonista da minha vida, eu escrevo história, não conto história. Vocês entenderam a diferença do triângulo dramático para a solução, para a vida saudável? É quando eu entendo isso, que eu saio de uma coisa tóxica e vou para uma relação saudável. É mais fácil ver essa família agora, é mais fácil ver essa relação profissional, essa relação social ou não é? E é sempre importante a gente avaliar as situações de uma forma correta, genuína, sem joguinhos. Quem faz joguinhos são crianças, quem fica no triângulo dramático são pessoas que não têm responsabilidade por si mesmas. Então isso vai te libertar, vai tornar a relação saudável mais leve, sabe? Porque quando eu tô sobrecarregado, eu vou estar estressado, eu vou estar brigando, eu vou estar cobrando. E aí eu crio mais vítima, eu crio mais perseguidor. É um processo que não acaba nunca. Então, se eu quero ter harmonia, se eu quero ter paz, eu preciso entender que às vezes eu vou ter que falar não. Eu vou ter que fazer escolhas desagradáveis para as outras pessoas. Mas eu tenho que ser a autora da minha vida, eu tenho que ser a protagonista da minha vida. Porque se eu não estiver sendo protagonista da minha vida, algo está muito errado. Se eu estou dando poder ao outro de me perseguir porque eu estou mais gorda, se eu estou dando poder ao outro de me perseguir porque eu não consegui o resultado XYZ, se eu estou dando poder ao outro de decidir a minha vida, eu estou no papel infantil. Eu estou no papel de vítima ou de salvadora. E o problema é até quando? Porque chega um momento que você não aguenta. A vítima acaba ficando adoecendo, né? O salvador também adoece porque não dá conta disso, ou se irrita, fica estourado, briga, bate, enfim, né? Aí a vítima chora, aí o perseguidor vira, o salvador vira o perseguidor. É uma briga de gato e rato, gente, desnecessária. E eu tô trazendo a solução para vocês aqui, vocês estão entendendo? Comente aí se você já tinha ouvido falar disso, se isso já foi presente aí na vida de vocês, como que isso vocês identificam nas relações ao entorno de vocês. Então a gente precisa entender esse processo para que a gente possa ter mais relações saudáveis, né? Para a nossa vida e para a vida das pessoas que nós amamos, ok? Total sentido, Hilda, que bom. Paula, gostou, entendeu? Tem alguma dúvida? Andréia? Que bom, gente. O importante é que a gente tenha uma vida saudável, sabe? Uma relação saudável, equilibrada, onde todos são adultos e os adultos protegem as crianças. Só que adultos doentios adoecem crianças. E aí eu tenho aquela criança doente que vai se tornar adulta, doente também, vai criar filhos. É esse processo que nós estamos. E aí todo mundo quer prazer imediato, ninguém tem tolerância para construir o que deseja, um bom relacionamento, um trabalho, seja o que for. A gente não tem paciência, não tem tolerância, não tem a disciplina necessária, porque a gente não foi treinado para isso,
né? Então, entender esse processo é necessário para que a gente vá para o próximo ponto e possa ter sucesso. Se vocês gostaram aí, mande os aviãozinhos, compartilha com os amigos. Eu sei que é um tema denso, mas é um tema que a gente trouxe começo, meio e fim, né? A gente dá isso em aula. Eu tô aqui, tipo, minimizando tudo num espaço de tempo pequeno para que vocês possam colocar na vida de vocês, para que vocês possam ter sucesso, sair dessa história, eu sou dependente emocional, para de contar historinha. Sim, os filhos viram salvador. Porque o pai é perseguidor, ora o pai é perseguidor, ora a mãe é vítima. Ora o pai é vítima, a mãe é perseguidor. Quem sobra para salvar? Os filhos. Só que os filhos são criança. Qual a capacidade que a criança tem de resolver aquilo? Então, por isso que a gente precisa tomar consciência desse processo e, principalmente, a gente ajudar as pessoas a saírem disso. Pra gente ter crianças saudáveis, um mundo mais feliz, o amor prospere. A gente esquece do amor, gente. O que une um casal tem que ser o amor. O que une um filho ou um pai tem que ser amor. Não, a gente tá no joguinho, num provar que quem tá certo, quem tá errado, uma competição que não leva ninguém a lugar nenhum, não tem ganhador, porque todo mundo vai morrer. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Então você faça a sua história, não conte história. Porque um dia você vai chegar a 50, 60 anos, se você der sorte, 70 anos, mas um dia a gente vai chegar a 70, 80 anos e eu vou continuar justificando o meu insucesso como vítima? Ou eu vou assumir o protagonismo da minha vida e assumir responsabilidade, vou treinar fazer isso, vou aprender, né? Vou participar. Eu não tenho dinheiro, viu? Mas vem pra live. Aqui é gratuito. Agora, quantas pessoas estão dispostas a aprender a ser saudável? Ninguém, quase. Normalmente as pessoas querem justificar o injustificável. Só que isso é confortável, apesar de ser o resultado ruim. Então a gente precisa entender isso, levar mais essa informação às pessoas. Essa live fica gravada até amanhã. Compartilhem, mandem para quem precise assistir, tá? Revejam também para vocês entenderem melhor e mudem essa postura, tá? Eu vou fazer uma publicação de carrossel falando um pouco mais sobre isso, mas é tipo uma pincelada. Ó, aqui a gente falou, se aprofundou bem mais. Gratidão a todos, que vocês possam ter mais harmonia, mais amor, mais protagonismo na vida de vocês, né? E principalmente, tenha liberdade de ser você, sem precisar agradar ninguém, sem precisar às vezes modificar seu corpo, muitas vezes modificar as suas atitudes para agradar outras pessoas, tá ok? Beijo no coração de todas vocês e que Deus esteja nos nossos corações ampliando o amor, porque quando o amor expande, tudo ao redor fica mais leve, mais doce, mais aconchegante. Beijo, gente. Se não conseguimos por amor, não vamos conseguir de jeito nenhum. Beijo. Boa noite.